Dando sequência à obra O Livro dos Médiuns, façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Ele precisa um intermediário posto sob a sua direção. Uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. Então veja aqui Kardec, como sempre, fazendo aqui uma comparação para que a gente entenda melhor como se dá o processo. Ele lembra o que ocorre conosco, homens, quando estamos no corpo físico. A gente tem, por exemplo, o desejo de pegar um objeto, de tocar um objeto, de mudar um objeto de lugar, mas se esse objeto está distante, não basta eu ter o desejo. O meu pensamento por si só não move esse objeto, não toca o objeto, não desloca esse objeto. O que eu faço? Por meio do perispírito eu atuo sobre o meu corpo. O meu corpo vai então obedecendo ao pensamento, por meio do perispírito, o meu corpo vai então fazendo aquilo que é necessário, seja utilizando uma vara, algum instrumento material que eu possa usar para deslocar um corpo, para tocar num corpo, para mudar um corpo de lugar. Então veja que como se dá o processo no próprio encarnado, em que ele, por meio do pensamento, atua sobre o perispírito, este sobre o corpo, e o corpo, por meio de outros objetos materiais, acaba produzindo o efeito desejado. Então ele lembra que quando o espírito está fora do corpo, está desencarnado, algo é similar, ele precisa de um veículo, de um meio para agir sobre o elemento material. Então ele tem a sua vontade de movimentar um corpo, mas ele não consegue diretamente, ele vai fazer uso do seu perispírito, dos fluidos, e se ele estiver diante de um médium de efeitos físicos, ele vai combinar esses fluidos com os fluidos desse médium e envolver o objeto material que ele deseja atuar, sobre o qual ele deseja atuar, de tal maneira que esse objeto possa obedecer à sua vontade. Então veja, o fluido é o intermediário, seja o fluido do próprio espírito ligado ao fluido do médium, a fim de que o fenômeno se dê.